Alexandre de Moraes é de fato ameaçador para Bolsonaro, porque agora a Polícia Federal, sob o comando do ministro do STF, está mirando Eduardo Bolsonaro. Se bem que nesse caso, se o Alexandre de Moraes prender o Eduardo Bolsonaro, não sei se o presidente da República vai ficar tão triste assim. Na verdade, ele teria que até agradecer ao ministro porque o livrou do convívio com aquele obtuso que é o Eduardo Bolsonaro, é o ser mais idiota. Você olha para o Eduardo Bolsonaro, ele fala aquelas bobagens, deve dar uma vergonha alheia. Eu fico imaginando o Carluccio e o Flávio tendo que conviver com o Eduardo, aquele ser mais... Fala assim, puta, nossa, como que esse cara fala asneira, nossa. Talvez seja isso, né? Talvez o Bolsonaro esteja desafiando tanto assim o STF para que tomem uma atitude e prendam o Eduardo Bolsonaro para que ele fique, a sociedade fique livre do convívio com ele. Mas aí, coitado dos presos. Mas aí, pessoal, eu tenho uma outra informação interessante do Ricardo Noblat. Mas essa é uma informação já antiga. Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês, mas clique no botão de gostei, claro, sempre dê essa força pro canal. Venha ser membro também, é R$ 1,99 por mês, é muito barato e tem 2 vídeos adicionais por semana. Olhem só, no dia 4 de agosto, o Ricardo Noblat, do site Metrópolis, o jornalista famoso, né, o Ricardo Noblat, ele escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes guarda forte munição contra o clã Bolsonaro. Isso no dia 4 de agosto. Faz aí 21 dias já. Uma história que ficará na gaveta ou que sairá dela um dia. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal começa a dar uma olhadinha de canto de olho, sob o comando de Moraes, para o Eduardo Bolsonaro. E por quê? Porque vocês sabem que o Alexandre de Moraes ele está com muitos poderes, ele está concentrando praticamente todos os inquéritos que podem colocar Bolsonaro na cadeia. O inquérito das fake news, os atos antidemocráticos, os ataques ao TSE, tudo isso está concentrado no Alexandre de Moraes. E esses ataques, vocês sabem muito bem, que eles são ataques coordenados ao TSE sobre as fraudes nas eleições, sobre toda aquela mentira que chegou ao ápice com aquela live do Bolsonaro, aquela live super mentirosa na quinta-feira, faz aí basicamente um mês. E foi identificado uma organização criminosa digital, no caso, o Gabinete do Ódio. E aí nós temos o Flávio, nós temos o Carluccio e também o Eduardo como sendo chefe de organização criminosa digital. Eu acredito que esse processo tem algum tipo de viés, porque achar que Eduardo Bolsonaro, o bananinha, pode ser chefe de alguma coisa, eu acho que estão supervalorizando a capacidade cognitiva mental do Eduardo Bolsonaro, que assim como o pai, ele tem uma capacidade de símio. Mas isso aí é outra história. Se está no inquérito, talvez seja verdade, eu acho que é um exagero. Mas enfim, vamos adotar que o processo é um processo verdadeiro e que o Eduardo Bolsonaro ele tem aí um raciocínio de um chimpanzé. Não é de um sagui, mas de um chimpanzé que é um pouco mais evoluído. Eu não sei, né? Mas vamos continuar aqui. Então ele coordena todos esses ataques. E essa estratégia adotada pelo Eduardo Bolsonaro, ela também tem traços, tem pés, tem ligações com o exterior por conta do Steve Bannon. Porque isso que é feito pela família Bolsonaro hoje, com o gabinete do ódio, todas essas histórias de ataques, cyberataques, já era feita pelo Steve Bannon lá atrás. Lá atrás, o Bannon fazia isso com blogs, com postagens, porque ele percebeu como que funcionava esse comportamento na internet. O Bannon, para vocês terem uma ideia, ele analisou as comunidades gamers, o pessoal que joga jogo na internet, essas coisas, ele analisou esse pessoal, ele analisou esse comportamento, entendeu como funciona esse comportamento, esse senso de comunidade, a forma como eles reclamam na internet e principalmente conseguem mudar as diretrizes das empresas. E ele adaptou isso para a política. Foi usado durante a campanha do Donald Trump, foi usado durante a campanha do Bolsonaro e agora continua sendo usado. Porque a gente achava que o Bannon já havia cortado todas as relações com a família Bolsonaro, principalmente com o Carluccio. Mas não, o Eduardo Bolsonaro continua sendo um braço do Steve Bannon. E eles ainda mantêm conexões, como foi mostrado recentemente, fotos do Eduardo, diálogos, conversas, falando sobre o Bannon. Então há uma ligação com uma organização ainda maior, e eu não estou falando teoria da conspiração não, porque o Steve Bannon ele tem um projeto de negócio muito bem formulado. O Steve Bannon ele quer vender consultoria eleitoral para que políticos de extrema direita, caso queiram se eleger, contratem a consultoria do Steve Bannon para que ele possa ir lá e elaborar toda a campanha eleitoral, ganhando, claro, muito dinheiro. É mais ou menos como eram os marqueteiros, o Duda Mendonça, o João Santana aqui no Brasil. O Bannon é a mesma coisa.
É a mesma coisa. E se vocês repararem, o Carluccio, como nós mostramos no final de semana, ele tá morrendo de medo. Ele ficou aí algumas semanas sem falar com o Bolsonaro, mas entrou em contato com o presidente porque ele tá com medo de ser preso. E ele ainda não falou nada sobre os atos do próximo dia 7 de setembro. O Carluccio tá quietinho, tá pianinho, porque o STF colocou o Carluccio no lugar dele e ele está em silêncio, porque ele sabe que pode vir bomba. O cerco está sendo fechado ao redor da família Bolsonaro, Carluccio já está na mira, agora o Eduardo também corre um risco e também começa a ser verificado pela Polícia Federal quais são os procedimentos mais enérgicos que podem ser tomados contra o Eduardo Bananinha. Vamos observar tudo isso. Essa história eu achava que já estava encerrada com toda a prisão do Carluccio, essa possibilidade, o medo dele de ser preso, mas agora vem o Eduardo e essa história ganha novos agentes. E é por isso que a gente começa a entender o pedido de impeachment de Bolsonaro ao Alexandre de Moraes e não ao Barroso. Bolsonaro quer concentrar todas as ações do Alexandre de Moraes, não para atacar o Alexandre de Moraes, mas para atacar todos os processos que estão sob o domínio do Alexandre de Moraes, porque são processos que afetam diretamente os familiares de Bolsonaro, o Carluccio e o Bananinha. E o presidente, como vocês sabem, ele é alguém de poucos aliados. Os únicos aliados dele são justamente os familiares. Sem os familiares, quais serão os aliados de Bolsonaro? Só sobrarão traidores, só sobrarão inimigos. É muita pressão em cima de Bolsonaro e a pressão está sendo tão grande que ele recuou, inclusive, em fazer o discurso do dia 7 de setembro. Vocês acham que o Brasil não é um país sério? Muitos comentários no meu vídeo de hoje falando sobre Augusto Aras, pessoal, o Brasil não é sério, o Brasil não é sério. Como que o Brasil não é sério? Olhem como nós temos instituições ainda fortes. O STF deu uma peitada no Bolsonaro, deu uma barrigada estilo Marcos Doval em Luiz Miranda, uma barriga proeminente, que ele deu uma barrigada no depois, foi agressão, mas o STF deu essa barrigada em Bolsonaro e agora ele tem que ficar no lugar dele com os limites bem demarcados, respeitando a Constituição e as instituições. E ainda o pessoal vem falar que o Brasil não é sério? Você está precisando ver mais vídeos aqui do canal e também ser membro do canal para perceber que o nosso país é sim muito sério. Clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.